Helen Christie nasceu em 22 de outubro de 1914 na Índia Britânica, uma terra distante que marcou o início de uma contribuição discreta, porém duradoura, para o cinema e a televisão britânicos. Aos 75 anos, ela apareceu em Appearances of Maintenance, 1990, interpretando uma escrivã no episódio Trouble with Relatives. Neste breve, mas memorável papel, ela navegou por uma trama caótica envolvendo o pai de Hyacinth, que havia escapado de um asilo para se casar com uma misteriosa mulher vestida de rosa. Por trás de sua aparência séria, escondia-se uma vida pessoal solitária. Helen passou por 3 lares, todos com os colegas atores Patrick Crean, Mark Dignam e John Barron. Apenas seu último relacionamento, com Barron, durou. Os 2 primeiros terminaram amigavelmente, e pessoas próximas a ela a descreveram como perfeccionista, distante e emocionalmente reservada. Ela não teve filhos e dedicou a maior parte de sua vida à atuação e à indústria cinematográfica. Christie atuou em peças como A Dama de Espadas, 1949, A Ópera do Mendigo, 1953, Melissa, 1964, e séries de televisão como Middlemarch e Cranford. Frequentemente, interpretava papéis coadjuvantes, como garotas tradicionais, mães silenciosas e mulheres de destaque. Ao longo de 4 décadas, construiu um legado discreto e acumulou um patrimônio líquido estimado em 500 mil, o suficiente para viver confortavelmente em seus últimos anos. Helen Christie morreu em 17 de agosto de 1995, em Worthing, Sussex, Inglaterra, aos 80 anos. Ela é lembrada pela dignidade e gravidade que trouxe aos seus papéis coadjuvantes, que, embora menores, deixaram uma impressão duradoura. Nigel Davenport como Contra Almirante. Arthur Nigel Davenport nasceu em 23 de maio de 1928 em Cambridgeshire, em uma família de educação e longa tradição militar. Estudou no Trinity College, em Oxford, e trabalhou como DJ para o exército britânico em Hamburgo. Mas era nos palcos que ele realmente se sentia em casa. Aos 65 anos, participou do episódio de 1993 de Keeping Up, The Commodore, interpretando uma oficial da Marinha que tenta cortejar Hyacinth com sua voz rouca toda semana. Apesar de ser um papel ousado, a atuação de Nigel tornou o personagem memorável, mesclando charme e humor. No entanto, por trás da aparência aristocrática, esconde-se uma vida repleta de altos e baixos. Nigel atuou em clássicos como O Homem que Não Acaba com as Estações, Carugens de Fogo e Um Conto de Natal, mas também sofreu uma profunda decepção ao ser dispensado de um dos maiores filmes do cinema. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele foi originalmente escalado para interpretar HAL 9000, mas Stanley Kubrick o demitiu depois de apenas algumas semanas porque seu sotaque inglês era muito difícil de entender. Essa rejeição o afetou severamente, tornando-o irritado e propenso a conflitos no set. As escolas frequentemente o descreviam como um perfeccionista feroz e obsessivo. Sua vida pessoal era turbulenta. Seu primeiro casamento, com Helena White, terminou após anos de tensão e rumores de infidelidade. Mais tarde, casou-se com a atriz Maria Aitken e teve um filho, Jack Davenport, que se tornaria mundialmente famoso por seu papel como James Norrington em Piratas do Caribe. Foi o legado de Nigel que abriu portas para Jack. Apesar do sucesso artístico, Nigel lutou contra problemas de saúde devido ao alcoolismo, o que o levou a inúmeras hospitalizações e a perder papéis. Ele interpretou muitos aristocratas britânicos, duques, reis e lords, mas esses papéis também escondiam um mundo interior obscuro. Como presidente da Equity, lutou ferozmente pelos direitos dos atores, mas era conhecido por sua combatividade nos bastidores. Sua vida foi uma série de contrastes, fama artística e festas privadas. Nigel Davenport faleceu em 25 de outubro de 2013, aos 85 anos. Não houve grande funeral, nem memorial nacional. O que permanece na memória pública é um velho contra-almirante que apareceu em um episódio e deixou um eco inesperado de um ator com um peso inesperado. Clive Swift como Richard Bucket. Clive Walter Swift nasceu em 9 de fevereiro de 1936 em Liverpool, Inglaterra. Ele estudou teatro e foi membro da prestigiosa Royal Shakespeare Company. Mas o público em todo o mundo se lembra dele melhor como Richard Bucket, o marido sofrido de Hyacinth no clássico da BBC Keeping Up, exibido pela primeira vez em 1990, quando ele tinha 54 anos. Mas por trás do marido cavalheiro, havia um artista em profunda peregrinação. Seu casamento com a romancista Margaret Drabble, aparentemente limitado pelo intelecto, rapidamente se desfez. Eles se divorciaram em 1975, deixando Clive com 3 filhos, incluindo a filha Rebecca, que faleceu repentinamente em abril de 2017.
A perda foi uma ferida persistente em seus últimos anos, tornando-o cada vez mais retraído e retraído. Embora nunca tenha falado publicamente sobre sua dor, pessoas próximas a ele disseram que Clive nunca a superou de fato. Profissionalmente, ele também sofreu uma tragédia familiar, sendo rotulado. Esse papel, que trouxe alegria a milhões de pessoas, o deixou com uma sensação de bloqueio criativo, especialmente quando os fãs e a imprensa o viam apenas como o marido de Hyacinth. Isso criou um conflito interno. Um ator que antes estava imerso nas profundezas de Shakespeare, agora confinado a uma imagem televisiva monótona. Sua frustração foi expressa mais de uma vez, principalmente em uma entrevista de 2007 para a revista Doctor Who, onde foi questionado sobre não ganhar dinheiro com publicidade. Sua branquitude, às vezes vista como difícil, somada a anos de pressão pública, levou Clive a se afastar da mídia e se dedicar à arte. Ele continuou a realizar pequenos shows itinerantes que ele mesmo escrevia, mas sua paixão pela iluminação não era mais a mesma. Embora seu patrimônio líquido tenha sido estimado em quase 1 milhão de pesos, um valor modesto para alguém tão famoso quanto ele, refletia uma carreira construída com integridade. Clive Swift faleceu em paz em casa no dia 1º de fevereiro de 2019, apenas 8 dias antes de completar 83 anos, após uma curta doença. Ele faleceu discretamente, sem alarde ou alarde, assim como a vida tranquila que levava. David Griffin como Emmett Hawksworth. David Griffin nasceu em 1943 e tinha 46 anos quando apareceu pela primeira vez como Emmett Hawksworth, o gentil e às vezes charmoso, irmão mais velho do mundo feio e sofisticado de Hyacinth, no assombroso filme Amada, de 1991 a 1995. Emmett se tornou um dos personagens mais queridos e compreensivos da série, conhecido por suas expressões angustiadas sempre que Hyacinth o forçava a cantar duetos ou a apresentar músicas desesperadas. Apesar de ser um papel coadjuvante, David Griffin interpretou Emmett com uma calma calorosa e encantadora. Seu personagem espelhava a turbulência de Hyacinth, uma figura simpática que fazia o público rir e suspirar de alívio ao mesmo tempo. Mas poucos sabem que, antes de Emmett lhe trazer reconhecimento mainstream, Griffin teve uma longa carreira. Desde sua estreia em A French Mistress, 1960, até séries populares como Battle of Britain, 1969, Doctor Who, Scars, Emmerdale Farm, Allo Allo e Ripping Yarns. Após continuar a aparecer, Griffin não desapareceu como muitos pensavam. Ele passou grande parte do seu tempo no palco, notavelmente aparecendo em comédias como The Good Sex Guide, ao lado da atriz Sue Pollard. Ele também atuou em pantomimas britânicas tradicionais, como Jack and the Beanstalk, e apareceu no documentário de comédia Connections, de 2004, onde se reencontrou com Patricia Routledge. Apesar de sua sólida carreira, David Griffin manteve sua vida privada longe do mundo do entretenimento. Ele é casado com uma francesa, tem 2 filhos e nunca causou polêmica com escândalos ou declarações chocantes. Sem polêmicas, sem idas e vindas, apenas a postura calma e digna de um homem que cumpre bem seu papel dentro e fora dos palcos. Em 2025, David Griffin tinha 81 anos. Ainda estava vivo e não se acredita que tenha problemas graves de saúde. No entanto, ele não aparece mais em público nem desempenha papéis importantes. Parece ter se aposentado no campo, desfrutando de uma vida tranquila com a família, assim como Emmett, que prefere a paz ao caos. Josephine Toussaint como Elizabeth Warden. Josephine Anne Toussaint nasceu em 26 de fevereiro de 1931 em Londres. Tornou-se um rosto conhecido na televisão britânica com seu estilo de atuação natural e sereno. Aos 59 anos, atingiu o auge de sua carreira ao interpretar Elizabeth Warden na série Keeping Up, de 1990 a 1995. Elizabeth, a vizinha tímida que constantemente quebra as rodas de Hyacinth, é uma personagem coadjuvante, mas se torna um símbolo marcante das pressões da classe média e das ansiedades invisíveis. Na tela, Josephine faz o público rir, mas fora dela carrega uma tristeza secreta. Sua primeira peça com Leonard Rossiter terminou depois de apenas 3 anos. Josephine certa vez admitiu que Rossiter era um ator talentoso, mas um péssimo marido. Anos depois, ela se casou novamente com o Dr. Henry Newman e parecia ter encontrado paz até que a tragédia a atingiu. Henry morreu repentinamente em 1980. A partir de então, Josephine viveu sozinha, sem filhos, sem família por perto. O palco tornou-se seu único refúgio, onde ela podia expressar suas emoções reprimidas. Ela se tornou cada vez mais reservada com o passar dos anos. Continuou a se apresentar solo até os 80 anos, com suas últimas turnês em 2019, quando estava perto dos 90. Embora nunca tenha se tornado milionária, acumulou um patrimônio líquido de uns 2 milhões ao longo de seus 65 anos de carreira. Josephine Toussaint faleceu em 18 de agosto de 2022, no Danville Hall, um asilo para atores idosos. Ela tinha 91 anos. Morreu com dignidade, sob cuidados profissionais,
mas sem a família ao seu lado. As últimas notícias confirmaram que ele sofria de Alzheimer. Seu afastamento da vida pública e aposentadoria dos palcos deixou muitos fãs em desespero. Marion Barron como a esposa do reverendo. Marion Barron nasceu em 28 de março de 1958 na Nigéria e em Dumfries, Escócia. Ela começou sua carreira de atriz de forma muito humilde. Com apenas 32 anos, ela interpretou o papel da esposa do pastor, o bondoso marido do pastor local, em aparições no programa Keeping Up de 1990 a 1995. Com graça e sofisticação, Marion interpretou uma personagem que contrastava sutilmente com a atuação chamativa de Hyacinth Bucket. Sua carreira durou mais de 3 décadas, principalmente na televisão e no teatro. Antes de ficar famoso com seu papel em Keeping Up, Marion estrelou Don't Wait Up em 1983 e Screen Do em 1985. Mais tarde, ele estrelou The Billy, mais recentemente, We Hunt Together em 2020. Barron continua dedicado à sua arte, como um artista silencioso atrás de uma janela. Em sua vida pessoal, Marion Barron é casada com o produtor Simon Fuller desde 1982, ao contrário do fundador do American Idol. O casal tem 2 filhos e vive uma vida estável e reservada, longe do escrutínio da mídia. Em 2025, Marion Barron tinha 63 anos. Ela retornou ocasionalmente à televisão em papéis menores e, com mais de 30 anos de carreira e uma vida familiar feliz, muitos a consideram uma das poucas artistas britânicas a encontrar realização dentro e fora das telas. As aparições das estrelas de Keeping Up deixaram uma marca indelével no público, mesmo que muitas tenham falecido em circunstâncias trágicas. Mary Miller como Rose. Mary Miller, nascida Irene Mary Wetton em 26 de julho de 1936 em Doncaster, Inglaterra, conquistou os corações do público em todo o país quando, aos 55 anos, interpretou Rose, a irmã mais nova, sonhadora e caótica de Hyacinth Bucket em Keeping Up Appearances, aparecendo da segunda temporada até o final da série, de 1991 a 1995, com suas botas curtas, lápis vermelho brilhante e coração frágil. Rose era uma mulher charmosa e bem-humorada, em contraste com sua irmã elegante. Mary tornou Rose inesquecível com sua performance destemida e animada. Mas, por trás dos holofotes da televisão, a vida de Mary era sombria. Filha de 2 cantores clássicos, ela nasceu em um ambiente artístico rigoroso, apresentando-se com os pais desde jovem e vivendo sob enormes expectativas. Estreou nos palcos aos 17 anos e estrelou grandes musicais, como Verônica em O Fantasma da Ópera, Madame Giray Isra, Potts em A Bela e a Fera. No entanto, raramente era aclamada como uma estrela. Mary sofreu com uma série de relacionamentos fracassados na juventude e lutou brevemente contra o alcoolismo. Após se casar com o fotógrafo Raphael Frame em 1962, ela levou uma vida tranquila, raramente comparecendo a eventos públicos e se concentrando na criação da filha Lucy, nascida em 1972. Então, em janeiro de 1998, a sorte lhe sorriu pela última vez. Mary Miller foi diagnosticada com câncer de ovário. Embora tenha continuado a atuar em A Bela e a Fera, sua saúde deteriorou-se rapidamente. No início de fevereiro daquele ano, foi forçada a se aposentar dos palcos e, apenas 8 meses depois, em 10 de novembro de 1998, faleceu em sua casa em Brockley, Londres, cercada pelo marido e pela filha. Ela tinha 62 anos. Em seus últimos meses, enquanto se perguntava o que faria na porta do céu, Mary sorriu e disse: "Ensaie para um papel na orquestra angelical, meu querido." Geoffrey William Hughes nasceu em 2 de fevereiro de 1944 em Wallasey, Inglaterra. Aos 46 anos, ele assumiu o papel definidor de Onslow, o sujeito tímido, beberrão, com pulsos sujos e um carro surrado, que apareceu no programa Keeping Up de 1990 a 1995. Com seu boné de gasolina e sorriso travesso, Onslow tornou-se o ideal da classe trabalhadora de Hyacinth. Mas, através da atuação de Geoffrey, ele se tornou algo mais, um símbolo da solidão e do instinto de desafiar as expectativas humanas. Por trás da aparência inocente, escondia-se uma vida de introspecção. Hughes havia sido famoso em Coronation Street como Eddie Yates, mas as pressões da televisão, a monotonia da comédia e seus próprios medos da fama o levaram a uma depressão silenciosa. Seu casamento com Susan Mundell também teve suas tensões, especialmente quando ele se afastou dos holofotes e lutou contra sentimentos de alienação. Mais tarde, ele se aposentou da carreira de ator, não apenas por motivos de saúde, mas também por sentir que não tinha nada a provar. Em 1996, Hughes foi diagnosticado com câncer de próstata, um golpe devastador. Embora continuasse atuando e tentasse manter a doença em segredo, sofria de dores persistentes.
Em 2010, o câncer voltou com tudo, forçando-o a ser hospitalizado após sofrer fortes dores nas costas. Esta foi a última vez que ele deixou os palcos. Suas finanças sofreram durante o tratamento. Sua renda secou, enquanto suas despesas médicas despencaram. Em certo momento, sua fortuna foi estimada em 1 milhão de pesos, mas a doença e o desemprego o consumiram gradualmente. Ele morreu dormindo em 27 de julho de 2012, aos 68 anos, um fim tranquilo para uma vida que não foi fácil. Para o público, Geoffrey Hughes era um homem lento, tímido, reservado, mas gentil. Para aqueles que o conheciam, ele era um homem que dava mais do que o mundo jamais vira. Judy Cornwell é Daisy. Judy Valerie Cornwell nasceu em 22 de fevereiro de 1940, na Inglaterra. Aos 50 anos, conquistou o coração do público internacional ao interpretar Daisy, a bela, antipática e um tanto ingênua irmã mais nova de Hyacinth. Em suas participações em Keeping Up, de 1990 a 1995, com seu pijama esfarrapado, olhos sonhadores e uma xícara de chá sempre na mão, Daisy era o equilíbrio perfeito entre o visual chamativo e extravagante de Hyacinth. Sem ser polida ou elegante, mas através do disfarce de Judy, Daisy lembrava aos espectadores que viver honestamente pode não ser fácil, mas certamente pode ser confortável. Poucas pessoas sabem que a mulher que sobreviveu aos bombardeios de guerra e se mudou para a Austrália, ainda criança chegou à atuação por um caminho improvável. Antes da fama, Judy era dançarina e comediante profissional, ganhando a vida se apresentando entre números de burlesco no teatro Leicester Square. Foi lá que ela aprimorou suas habilidades no palco e, eventualmente, se expandiu para o rádio, a televisão e até mesmo Shakespeare, uma área que normalmente não era procurada por pessoas desesperadas. A vida de Judy foi isenta de escândalos ou grandes tragédias, mas isso não significava que lhe faltasse profundidade. Ela interpretou Anna Claus na peça Papai Noel. O filme, a mulher hedionda em RuPaul of the Bailey e os personagens de EastEnders são envolventes e compreensíveis. Além de atuar, Judy também é romancista, com obras que vão de memórias à ficção e histórias policiais humorísticas, publicadas entre 1985 e 1996. Em As Aventuras de Frozen Baby, ela escreve serenamente sobre uma infância difícil, lembrando aos leitores que por trás de cada sorriso existe uma lembrança inesperada. Casou-se com o jornalista John Kelsall Perry em 1960. Estabeleceu-se em Brighton e teve um filho. Viveu uma vida de distanciamento, onde a arte era parte da jornada e não o destino. Apesar de ser presença constante nos programas da BBC, manteve-se humilde até o fim da vida. Em 2025, Judy Cornwell tinha 85 anos e era considerada saudável e ativa. Ela fez um retorno maravilhoso em um show especial para comemorar seu 30º aniversário em 2023. Ela não precisa de aplausos para se sentir reconhecida. Basta um olhar, um sorriso da plateia e uma xícara de chá quente para se sentir feliz. Patricia Routledge como Hyacinth Bucket. Lady Catherine Patricia Routledge nasceu em 17 de fevereiro de 1929 em Tranmere, Inglaterra. Aos 61 anos, tornou-se uma sensação na televisão ao interpretar Hyacinth Bucket, uma mulher de classe média obcecada por status social. No programa Keeping Up, de 1990 a 1995, com sua insistência em pronunciar Bucket como bouquet, Hyacinth é mais do que apenas uma piada. Ela é a personificação perfeita da ambição de classe, da ilusão e da solidão, escondidas por trás de uma aparência perfeitamente despretensiosa. Patricia interpreta o papel com precisão absoluta, tornando-o engraçado e envolvente, o que lhe rendeu 2 indicações ao BAFTA. Mas por trás da imagem de uma mulher que dominava todos os jantares à luz de velas, havia uma artista sem família, filhos ou escândalos, uma mulher que passou a vida imersa em livros, teatros e igreja. Em uma entrevista de 2001, Patricia revelou que nunca havia escolhido ser solteira. Isso aconteceu simplesmente porque a peça consumia seu tempo, não deixando espaço para mais ninguém. Ela teve 2 relacionamentos sérios e intermináveis, um com um homem casado e outro com um diretor de teatro, durante sua ascensão à fama. Ambos os homens, disse ela, eram apenas personagens secundários, emocionais, mas nunca terminavam até o ato final. Embora tenha iniciado sua carreira no palco em 1952, Patricia só alcançou fama internacional de fato com Hyacinth. Mas essa fama nunca comprometeu sua integridade artística. Ela se recusou a continuar no espetáculo quando sentiu que estava se tornando repetitivo e decidiu sair no auge da fama. Assim como seu ídolo, Ronnie Barker. Ela ganhou um Tony Award e um Olivier Award e foi nomeada DBE em 2017 por seus serviços às artes e à caridade. Apesar de sua ilustre carreira,
Ela vive uma vida modesta em Chichester desde 2000, frequentando a igreja e doando discretamente 10 mil para restaurar um muro da igreja, sem nunca buscar a atenção da mídia. Em 2025, Patricia Routledge tem 96 anos e ainda está física e mentalmente saudável. Ela aparece ocasionalmente em eventos culturais, mais recentemente com a Rainha Camila para marcar o 400º aniversário do nascimento de Shakespeare. Sem alarde ou exibicionismo, ela evita a atuação graciosa, mantendo-se imponente, elegantemente vestida, de mãos dadas. Como Jacinto, mas desta vez de verdade. George Webb como o pai. George Augustus Webb nasceu em 6 de março de 1912, em Paddington, Londres, e tinha 79 anos quando conseguiu o papel de Dad, o pai dos adultos excêntricos interpretados por Hyacinth Bucket, na clássica sitcom Keeping Up Appearances. Atuando por 5 anos, de 1990 a 1995, Dad deixou uma impressão duradoura no público com suas travessuras peculiares, que incluíam tentar se levantar sozinho, escapar de um asilo e até pilotar uma moto pelada pelo jardim. Como muitos de seus colegas de elenco, George Webb construiu uma carreira sólida. Ele apareceu em Doctor Who, Os Vingadores, The One Deadline e outras séries de televisão britânicas, muitas vezes em papéis pequenos, mas memoráveis. Com seu rosto tipicamente antiquado e comportamento desleixado, Webb tornou-se um símbolo cômico sutil de saúde e velhice, e da inadequação social que Hyacinth tentava imaginar. Mas, por trás das luzes do estúdio, sua vida era um turbilhão constante. George era o mais velho de 3 filhos. Seu irmão mais novo, Dennis, morreu tragicamente aos 5 anos de idade, após ficar preso em um veículo militar enquanto colhia flores para a mãe. Sua irmã mais nova, Joan, após lutar contra a doença por muitos anos, cometeu suicídio. Essas perdas dolorosas assombraram Webb durante toda a sua juventude e o levaram a um profundo mundo interior. Em 30 de dezembro de 1998, George Webb faleceu aos 86 anos. Ele deixou este mundo tão pacificamente quanto sua vida,